Paz de Deus, irmãos. A paz de Deus, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para falar sobre casamento, né, amor? Isso. Uma parte muito difícil, tivemos alguns pedidos para gravar. E com certeza, irmãos, é uma parte muito perseguida, é uma parte que o adversário trabalha bastante. Então, aqui nós vamos gravar esse vídeo, sempre dizendo para todos que nós não somos referência. Quem é referência é Jesus Cristo. Deus é referência, certo? O que nós pregamos aqui na internet, deixamos exposto aqui, é também para nós, tá bom? Nós não somos o casal mais perfeito do mundo, como qualquer um pode pensar, não é isso. O que nós devemos é estar lutando diariamente, é um sacrifício, é uma luta diária para a gente se manter como cristão, porque Deus estabeleceu conosco um concerto, levar nós em santidade, a qual sem ela ninguém verá Deus. E começamos pelo casamento, que é uma parte muito atingida. E entendendo, né, os princípios do casamento, fica mais fácil. Exatamente. Entender a relação e essa junção que Deus fez, né, desde lá do começo do mundo, desde Adão e Eva. Então vamos lá, irmãos, problemas na intimidade conjugal. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versinho 3, do 3 ao 5, tá assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntai, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmão, como é simples. É um assunto bem espinhoso, mas nós precisamos falar claramente e abertamente, para que todos venham a entender. Irmãos, os casais ultimamente estão assim, eu vou me consagrar porque eu vou para a missão. Eu preciso me consagrar para me chegar perto de Deus. Mas ele esquece desse mandamento aí. Deus não fez a mulher para viver só, nem o marido para viver só. Esse acordo aí, que Paulo aconselha aqui nessa epístola aos Coríntios, ele está dizendo que o marido deve à esposa, e a esposa deve ao esposo. O que acontece? O casal é íntimo, tem os seus momentos de intimidade. O marido sabe da obrigação com a esposa, e a esposa sabe da obrigação com o esposo. O que acontece? Ela começa a evitar o marido por algum problema de conflito que surgiu entre o esposo e a esposa. Ou o marido, assim vice-versa. Começa aqueles conflitos e Paulo aconselha que isso aí é mandamento entre o casal. Nós não devemos, olha só, a intimidade sexual é um dom de Deus dado ao casamento. É uma obrigação do matrimônio. Se a mulher não quer ficar sozinha, ela não tem que casar. Se o marido quer ficar sozinho, para que casar? Tá entendendo? Vai expor o marido ao pecado ou a mulher vai expor o marido ao pecado. É isso? Não pode negar o corpo por castigo, né? Se houve algum desentendimento, se tem algum atrito entre o casal, precisa resolver. Então, nessa parte ele está dizendo aqui, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração. Nessa questão espiritual, havendo acordo, né, entre o casal, que não seja por um período muito longo, a Bíblia aprova, né, desde que os dois estejam de comum acordo e que seja por pouco tempo, né, amor? Hoje virou mania, né? Na verdade, eu vou deixar meu esposo, né, por um tempo, porque ele precisa aprender a me respeitar. Ou alguma coisa. Usar isso como castigo, como punição. Isso aí é totalmente errado. Os dois precisam orar, estar junto. Nós vamos ler mais alguns textos bíblicos aqui, para todos ficar bem cientes o que é
um casamento cristão dentro da palavra. Está totalmente em desacordo, né, com a palavra de Deus. Ó. A intimidade sexual é um dom de Deus ao casamento e não pode ser usada como arma ou punição. A negligência sexual abre brechas para tentações e desgaste emocional. O casal deve se entregar um ao outro em amor, sem egoísmo, com diálogo e sensibilidade. Às vezes, irmãos, o esposo está passando por alguma situação, né? Uma ameaça, uma tentação, uma luta ali, né? No trabalho, com alguém, algum espírito que tomou alguma mulher, está tentando ele, e ele está dando dicas, está falando, tentando, né? Fazer a esposa entender o lado dele, e ela não está se preocupando, né? De deixar o esposo satisfeito, para que ele não caia em tentação, né? E a falta ou seja, a incontingência, ou seja, a necessidade do organismo numa pessoa saudável, ele tem a necessidade. Quem já casou, teve mulher um dia, teve marido um dia, tem a necessidade. Então nós devemos ter esse respeito, e são um dos problemas graves hoje, que a gente pega bastante situações por aí, de casais que negligencia essa parte e depois no final começa a ter problema no casamento. E outra coisa, né? Muitas das vezes expõe a esposa ou a esposa expõe o esposo, às vezes na intenção de fazer a mulher pecar ou o marido pecar, dizendo assim, bom, se ela pecar, eu tô livre. Não é bem isso? E tem muito assunto para a gente conversar hoje, viu, irmãos? Aqui, ó, um dos pontos principais, além disso, qual um outro ponto que a gente vai tocar aqui é sobre acordo financeiro. A mulher, só porque o marido não tem uma condição, ou a condição não está boa, o cartão está estourado, ou por alguma outra situação financeira ele está com problema, a esposa não entende e assim vice-versa. Não consegue. Só complementando, amor, antes da gente mudar de tema, né, que entrar nos financeiros, Sim. Ainda com relação ao sexo no casamento, né, tem gente que fala assim, ó, dentro de 4 paredes vale tudo, né? Sendo de comum acordo vale tudo, mas dentro das escrituras não confere, né? Porque o que acontece dentro de 4 paredes, se comprometer a vida espiritual, atrapalha todo o resto da família. Pode atingir inclusive os filhos. Exatamente. Olha só. Tem marido, vocês vão entender claramente, porque nós vamos falar aberto aqui. Tem marido que acha que a mulher, a esposa dele, porque está entre 4 paredes, a mulher é uma prostituta. Ele prostitui o casamento. A palavra mesmo diz, ensina, tem versos aí que nós vamos ler que mostra o homem mudando o costume natural, ou a mulher mudando o costume natural. O homem foi feito para a mulher para o homem. E foi feito, o nosso corpo foi feito perfeito para ser usado perfeito. Então nós não podemos negligenciar essa parte, usar as coisas de forma diferente, negligenciando a palavra. Tomar cuidado com a prostituição no casamento. No casamento. No processo nosso, né, da nossa vida cristã, nós estamos sendo santificados por Deus. Então não tem como Deus nos santificar numa área da vida e na outra não. Exatamente. Né? Dentro de 4 paredes vale tudo. Aí fora vamos entrar em santificação. Não é assim, é uma unidade. É unidade. Né? É uma coisa só. A santificação, ela cabe no trabalho, ela cabe na escola, na faculdade, na rua, com os vizinhos, dentro de casa, sozinho dentro do banheiro que ninguém está te vendo, né? Dentro de 4 paredes. As pornografias. Porque se nós cremos que Deus é onipresente, dentro de 4 paredes Deus está também. Né? Nós temos que respeitar. Então, nós temos que respeitar a santidade de Deus, né? E entender, depois a gente pode colocar, nós não separamos, né? Mas tem umas partes bíblicas que falam sobre isso, o uso, né, indevido do homem na mulher, ou ao contrário, e nós vamos colocar, a gente pode colocar até na descrição. Nós vamos colocar na descrição para os irmãos lerem, viu? Porque Deus não está de acordo, né? Com algumas práticas que aí o mundo faz dentro do casamento, Deus não está de acordo, né? Então agora vamos entrar na parte, né, do conflito financeiro. Lá em 1 Timóteo 6:10. É bom vocês acompanhar com a Bíblia, viu, irmãos? Abre a sua Bíblia e leia conosco aqui, ó. Isso.
Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que Paulo quis dizer em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10? As finanças mal administradas geram divisão, geram guerra no meio do casal, né? Porque assim, cada um tem a sua conta, esse é seu, esse é meu, e o casal casou para ser uma só carne. Então, não é essa parte é sua, essa parte é minha. Entendeu? E começa por aí. Então aí, ó, quando o dinheiro se torna o centro, Deus sai do trono. O casal deve praticar mordomia bíblica, transparência financeira, contentamento e generosidade. Você sabe que a sua esposa precisa de alguma coisa? Está dentro das suas posses? Há condições? Por que não fazer? Por que não ajudar? Por que não abrir mão? E o principal, né, amor, é o planejamento financeiro, que é essencial, né? Sentar no comecinho do mês, né? Quando recebe ali o pagamento, sentar, colocar todas as contas que são prioridades, né? A gente vê tanto pessoas reclamando e contando, porque cortou minha energia, porque eu fui despejado por falta de pagamento do aluguel, né? Então, primeiro, antes, essas contas, elas são fixas, elas têm que ser pagas todo mês. Agora imagina, esse mês você não conseguiu pagar o seu aluguel, ou não conseguiu pagar a sua luz, ou a internet, contas que vêm todo mês, né? Se você não conseguiu pagar esse mês, como que o mês que vem você vai pagar duas? Exatamente. A hora que elas acumularem aí que você não consegue pagar. Então, receber o salário, orar a Deus, entregar aquilo que Deus preparou, né? Nas mãos de Deus, Senhor, é pouco, às vezes o salário é pouco, mas nem sempre é pouco não. A pessoa que não sabe administrar, às vezes ela tem um bom salário e mesmo assim ela administra mal, né? Então, a gente é importante tá sempre orando, entregando para Deus, né? Senhor, nos guia, nos dá sabedoria, nos dá luz para administrar o nosso salário, abençoa e pagar primeiro todas as contas fixas, que é o aluguel, a água, a luz, a internet, né? Tá tudo paga, vai no mercado, faz uma boa compra, né? Para quem não ganha a cesta básica da empresa, né? Tem o seu salarinho ali, que sabe que é curto, compra ali tudo que precisa, principalmente o pesado, que é o arroz, feijão, que são coisas que não podem faltar, né? E vai administrando, se for possível, divide aquilo que sobrou, depois que pagou tudo, divide pelos 30 dias do mês. Então você sabe quanto você pode gastar por dia. Senão um dia você come 1 quilo de bife e lá no finzinho do mês não tem nem o chuchu mais para comer. Exatamente. Né? Então, falta de sabedoria, né? Senta com o esposo, se os filhos já tiverem uma idade que tem compreensão, vamos administrar junto, até para ensinar quantos que estão sofrendo aí problemas financeiros, porque no nosso país a gente não tem ensino financeiro, nas escolas não tem isso. Então, cabe aos pais ensinar os filhos desde pequenininho, né? Exatamente. Ganhou uma mesadinha, ensina ele a dividir, a juntar, né? Às vezes ele está querendo comprar uma roupinha, por exemplo, e aquele valorzinho que ele ganhou não é o suficiente. Não dá para comprar a roupa mesmo, então vou gastar com outra coisa. Não, não dá para comprar esse mês, então junta o que você ganha esse mês, com o mês que vem, você consegue comprar o que você queria. Isso. Né? Já vai ensinando, né? Eu fiz muito isso quando eu era criança, tinha as coisinhas lá que eu tinha vontade de ter, né? A gente era também muito pobrezinho. Meu pai não podia dar essas coisas para nós. Então eu arrumei um servicinho, eu limpava a casa de uma moça que ela precisava trabalhar, não tinha mais a mãe tinha falecido, e aí ela me pagava um valorzinho, eu lembro que era R$10, lembra aquela nota vermelha? Sim. Eu ganhava uma nota daquela por mês. Eu ia todo dia na casa dela, né? Fazia janta, deixar a casa limpinha para quando ela chegasse, tá tudo prontinho, ela me dava R$10. E eu queria muito uma bolsinha que surgiu na época, e eu fiquei juntando, eu fiquei meses trabalhando, juntando, até eu ter o valor, era R$50 a bolsinha. Acho que era cruzeiro na época. Ixi, eu tô entregando a minha idade. E aí eu juntei até eu conseguir comprar a bolsinha. Paguei a bolsinha, daí eu queria uma sandalinha. Fiquei apaixonada por uma sandália que cruzava tudo na perna.
fui juntar para comprar a sandalinha. Então, vai ensinando já as crianças. Aquele caso que você conta, Deus olha para a boa intenção do coração, né? Você me contou aquele caso que aquela vez uma sandália que era aquele escarpão que você tanto queria comprar e você não conseguia comprar, e um dia Deus preparou, você passou na frente da loja, era R$20, é isso? R$20, ela era mais de R$100 na época, era um sapato. Era um sapato bico fino na época, estava usando muito, eu queria muito, né, esse sapato. E eu tinha ido na igreja e eu já tinha conseguido meses e meses juntando para me comprar, porque onde eu morava, as lojas parcelavam em 7 vezes, mas era um preço à vista e outro preço se parcelasse. Então, toda vez que eu precisava comprar um calçado para mim, para as crianças, eu ia até lá e olhava o preço. Daí eu via que tinha uma diferença grande, né, se eu parcelasse. Então, eu nunca parcelava. Eu ficava esperando, calçado gastando, até o teu dinheiro. Quando eu tinha o dinheiro, eu ia lá e comprava à vista. Então, esse sapato, eu queria muito, muito comprar ele. E eu fui juntando aos pouquinhos, até que chegou no mês que eu tinha já o valor para me comprar ele. Mas Deus me pediu ele, uma parte, né, na coleta, que estava uma necessidade muito grande na igreja. Eles tinham feito a igreja, né, tinha finalizado e tinha ficado bastante dívidas. E aí eu senti de doar uma parte, e era um dos valores que estava ali no meio, era o meu sapato, né? E aí eu doei, mas fiquei meio tristinha. Eu falei, nossa, agora, né, tanto tempo guardando esse dinheirinho para comprar meu sapato, agora eu não vou mais conseguir comprar. E um dia eu levei as crianças no médico e na volta resolvi ir passar no shopping. Mas só para dar uma passeada, não tinha dinheiro para nada. E eu passei, e a hora que eu estava passando em frente de uma loja, esse mesmo sapato, que era R$100 e poucos, ele estava por R$20. Olha só. Era o último par. E foi Deus, tenho certeza que foi Deus, porque era o meu número 36, que é o número que a maioria das mulheres usam. Quer dizer, é o primeiro número que acaba, né? Os que sobram aí para essas promoções são os números muito pequenos ou os maiores, né? Mas era o meu número que estava lá, o último par. Falei para a moça, mas é esse valor mesmo? Ela falou, porque só tem esse. E aí Deus preparou para mim. Mas eu sempre tive, né? Não acho que é nada meu, eu devo isso a Deus, eu sou muito grata a Deus, né? Mas eu sempre tive desde pequena, né? Essa coisa de esperar. Eu não tenho ansiedade para comprar as coisas. Não tenho ansiedade. Eu não compro, por exemplo, roupa no inverno. Roupa de inverno eu não compro no inverno. Eu compro no fim do inverno, porque entra bastante promoção. Se você comprar roupa de inverno em pleno inverno, elas são muito caras. Botas, né? Lugares, estados que faz muito frio, então as botas ficam caríssimas. E eu nunca compro. Eu espero acabar o inverno. Naquele inverno eu sofro. Sempre tem um preço, né? Naquele inverno eu sofro, porque se eu estou precisando de bota, por exemplo, quando acaba o inverno, que aí entra aquele monte de promoção, eu vou lá e compro a bota. Ou então no verão, espero acabar o verão, entra o inverno, aquelas roupas do verão, entra em promoção, eu vou e compro, né? Então, é administrar o que ganha, porque você nunca vai estar fazendo dívida, você nunca vai estar... Porque parece que não é nada, mas é assim, ó, você vai comprar um negócio que à vista é R$100, e se for a prazo, 140. Pronto, já está gastando R$40 a mais. Esses 40 poderia estar sobrando para você comprar outra coisa. Você vai... fala que quem tem pressa come cru. A pessoa quer comprar um carro, mas ela não tem paciência de juntar todo mês, né? Mas eu não consigo juntar. Gente, mas essas informações a gente fica dando pro cérebro. Eu não consigo. Você fica profetizando para você mesmo que você não consegue. De qualquer jeito, você não vai ter que pagar depois? Não vai ter que pagar a parcela? Então, se programa, olha, eu quero ter um carro no valor X, então eu vou guardar todo mês Y. Todo mês eu vou guardar, quando chegar, aí além de você estar guardando, você está ganhando, ao invés de você pagar juros, você vai estar ganhando juro, né? Você põe lá na aplicaçãozinha, se orienta aí com alguém que entende de finanças, de investimento, vai colocando seu dinheirinho lá, no final ali né, o carro normalmente é 24 parcelas, 36, 48, no final desse tanto de parcela que você ia fazer, você vai ter o dinheiro para você comprar o carro à vista. E o dinheiro, ele dá poder de compra. Não vai pagar 2 carros, né? Você vai comprar um carro financiado, você fica na mão da agência. É ela que meio que determina. Quando você tem o dinheiro na mão, você tem poder de compra. Você chega lá e fala, eu quero esse carro e eu quero por tanto. Se você fizer,
Tá aqui. Não, não faço. Então tá, eu vou para outro lugar. Por quê? Porque eu tenho dinheiro na mão para me comprar. Né? Então são coisinhas, pequenas coisas. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes, né? Até na alimentação também, né? Você tá querendo comer kiwi. Não é época de kiwi, ele vai estar caro. Então compra frutas da época. As frutas da época, elas são mais baratas, elas têm mais vitamina, porque elas estão sendo geradas ali, né? Na época dela. Então, se é fruta que dá no inverno, ela tá recebendo tudo que tem no inverno ali, né? Nessa época, para ela ser ou mais doce ou mais nutritiva ali, com as vitaminas, enfim, né? Não sou formada em finanças, né? São coisinhas que eu vou aprendendo porque eu gosto, né? Eu assisto muitas pessoas que são especializadas nisso, então eu vou aprendendo aos pouquinhos. Mas são coisas que a gente vai fazendo que no final do ano faz toda a diferença. Se você compra uma coisa, paga R$ 20 a mais porque você vai parcelar. Você vai comprar outra, você não tem desconto para parcelar, você pagou mais 30, mais 40. Vê isso no final do mês, no final de cada 6 meses, de cada um ano, quanto a mais você gastou. Do que se você tivesse comprado tudo à vista, né? Eu uso também cartão de crédito. Se eu vou fazer uma compra que não faz diferença eu parcelar e eu comprar à vista, eu parcelo também, mas sempre controlando a fatura. A fatura não pode ultrapassar um valor do meu salário, porque senão quando acabar o mês, que entra o outro, né? A gente sempre é retroativo, né? Entra o outro mês que vai vencer a fatura, se o meu salário aquela fatura já consumiu todo o salário, o que a gente vai fazer? Com o resto do que, né? E tem que contar com os imprevistos, as coisas que vão acontecendo que sai fora do controle, que é um carro quebrar, né? Dar um probleminha ali, você precisa consertar, tem um probleminha de saúde, precisa gastar com remédio, né? Então, irmãos, e a gente está falando mais sobre isso porque é uma das causas, né? Que atrapalha muito o casamento, é as dívidas. Agora, tá em dívida já entrou na dívida? Oração, conversa, amor. Como nós vamos fazer, né, para a gente sair dessas dívidas? Vamos cortar gasto? Vamos ver o que a gente pode passar. Colocar no papel tudo que a gente gasta, quanto que a gente ganha, o que dá para cortar, o que é essencial, né? O que é essencial. Eu posso fazer esse passeio? Eu não posso? Uma coisa que você está falando aí, eu estava meditando, é a respeito da logística, é uma das causas principais. Hoje, gasolina virou ouro. Todo mundo sabe, virou ouro. Então, você vai, por exemplo, nós moramos perto do mercado aqui, o Crema, nós sempre estamos lá. Nesse caminho aqui, a gente pensa, o que eu tenho que fazer para me aproveitar o que eu vou lá? Eu preciso ir na farmácia, eu preciso ir no mercado, eu preciso resolver mais alguma coisa naquele caminho, eu já aproveito e vou fazer. A gente às vezes pega a nossa netinha na escolinha, né? Isso. É caminho também no mercado. Então, para que a gente vai de manhã no mercado se à tarde a gente já sabe que vai buscar ela? Então a gente vai à tarde no mercado. Porque daí ou pega ela e vai para o mercado, ou vai antes no mercado e depois pega ela. Então, sempre aproveitando, né? Isso é sabedoria que Deus deu para fazendo logística. José, né? Uhum. José aconselhou o rei e o rei colocou ele como governador. Essa parte é linda, porque as 7 espigas lá, né? Magra lá, significava o quê? Que ia ter as gordas e as magras, né? Que por 7 anos ia ter fartura. Primeiro fartura, né? Depois a seca. Então, dá pra gente trazer para os nossos dias de hoje, você ganha R$ 1.000 por mês. Você vai gastar os R$ 1.000? Sempre deixa sobrar um pouquinho, né? Não tem por que ir gastando, agora sobrou R$ 100 e já está quase acabando o mês e esse dinheiro está sobrando. Não, vai lá e faz uma poupancinha. Guarda o dinheiro. Né? A gente fez um curso esses dias, achei bem bacana, que ele falou uma coisa bem interessante. Procura sempre ter 3 meses do seu salário guardado, né? Vai guardando até acumular 3 meses. Se acontecer alguma coisa, alguma emergência de saúde, de desemprego, pelo menos 3 meses de salário você tem guardado, que vai garantir, né, sua conta de água, luz, se você paga aluguel, seu aluguel, ou a prestação de uma casa, a prestação de um carro, né? Na palavra diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. E é geral, porque a Bíblia ela tem assunto para
todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Né? E fala lá, né, quem é que vai construir e primeiro não senta e faz o cálculo, se dá. Né? Exatamente. Então, se você fez uma dívida, no mínimo tenta ir guardando dinheiro, mesmo que o salário seja pouco, mas faça questão de habituar a guardar, não gastar tudo que ganha, para você sempre ter uma reserva, sempre ter uma reserva para as emergências, né? Eu acredito que tem muita necessidade, porque nós ficamos um pouquinho parados nesse tema, porque é exatamente isso, esse problema financeiro tem causado muitas destruições nos casais. Casais romper com o casamento, com a aliança que Deus fez. O casamento é a união feita por Deus, instituição divina, que não se pode mexer. O que acontece com o homem quando ele perde a guia, perde a linha? Começa a ter discussão, porque ele pensa de uma forma, a esposa pensa de outra e começa a ter conflitos. Então, irmãos, deu para ter uma base, mais ou menos, você que já casou, que tem uma família, que tem os filhos, também se você procurar ser exemplos, tudo Deus vai te abençoar. E aqui nós temos vários assuntos. Olha só, e olha que lindo, né? Em Provérbios 3:9 tá assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E depois lá em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha aí. Que coisa linda, né? Se tem dinheiro, louvado seja Deus. Se não tem, louvado seja Deus do mesmo jeito, né? Sempre tem uma saída, né? Sempre vai ter uma saída para aquela situação. Não dá para comer carne hoje? Vamos comer um ovo. Comer um ovo. Com Quantas alegria. vezes nós comemos ovo, né, irmão? Né? Sabe por quê? Porque tem gente que não tem nem o ovo para comer. Que daria tudo para ter o ovo para comer. Ah, não tem ovo, mas tem um chuchu, né? Faz lá um chuchuzinho, coloca a criatividade lá, põe uma corzinha, põe uma salsinha, come um chuchuzinho e dando glória a Deus, Exatamente. Né? Porque o que Deus se agrada é da nossa gratidão. Porque esses dias a gente estava falando sobre isso, né? O povo lá do Egito, eles murmuraram tanto que Deus se desagradou e matou lá de uma vez só 23 mil homens, né? Porque eles estavam sofrendo lá no Egito e Deus tirou eles, prometeu que daria para eles uma terra que manava leite e mel, e eles começaram a lembrar do que eles tinham lá. Exatamente, reclamar. A tendência do homem é sempre achar que teria outras coisas melhores e não consegue agradecer o que ele tem no momento. Imagina se eles conseguissem reconhecer que eles estavam atravessando o deserto, indo para essa terra que manava leite e mel, e mesmo assim, só Deus podia preparar para eles a água. Como que se acha água no deserto? Deus proveu a água, Deus proveu o maná para eles, Deus proveu uma nuvem para cobrir a cabeça deles do sol, proveu uma coluna para guiar eles à noite. Então eles tinham tanto para agradecer, mas eles ficaram focados no que eles tinham perdido, não entendendo que eles iam entrar numa terra maravilhosa. Só que não entraram, por quê? Por falta de gratidão, por excesso de murmuração, que é uma coisa que Deus desagrada. Então, às vezes, eu me peguei pensando esses dias, nossa, se a gente fala assim, ai, carne cozida, vou comer carne cozida de novo. Nossa, louvado seja Deus que vai comer carne cozida, porque tem quem não tem. Exatamente. Né? Ai, vou comer de novo, sei lá, berinjela. Ai, berinjela de novo. Louvado seja Deus, tem berinjela. Tem quem não tem a berinjela para comer. Né? Então, berinjela empanada, fritinha, cozida. Sempre Deus dá graça. Bolo de laranja de novo, bolo de milho de novo, louvado seja Deus. A gente acaba murmurando sem perceber. Tem que prestar atenção, que a gente está murmurando de coisas que Deus preparou para nós na nossa mesa, né? Certos cuidados nós devemos ter. E os casais, homem e mulher de Deus, tem que entender. Quando vai se unir, cada um veio com um costume. Cada um foi criado numa casa. Então, normal vocês terem pensamentos diferentes, visões diferentes. Então, o que nós estamos vendo o povo perder a direção? Porque não seguia pela palavra, não seguia pelo Evangelho. Olha o que o profeta Amós, lá no Velho Testamento, ele profetizou para nós. No capítulo 3, verso 3. Andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta. Tem como a mulher puxar para um lado e o homem puxar para outro? O que ele quis dizer com isso? Que as histórias são diferentes, precisam ser construídas, novos costumes juntos,
Harmonia exige acordos entre os dois, né? Flexibilidade, disposição. Cada um cede um pouquinho, né? Para ceder no amor. A unidade é uma construção e não algo automático. Você faz na base da obrigação. Entendeu? Meu amor, você gosta? Você quer? Você prefere assim? Aprenda a ceder um pouco. Tem homem que é turrão. Também tem mulher que é turrona. Tem que ser só do jeito dela. Tem homem que é turrão. Só tem que ser do jeito dele. Não cede em nada. E casal tem que ter flexibilidade entre o casal. Entendeu? E é interessante, né, amor? Porque dizem aí fora que os opostos se atraem, né? Então, às vezes o casal, eles se atraem exatamente porque a pessoa é totalmente diferente dele, né? Só que com o tempo, com o casamento, ele para de admirar aquilo que antes ele gostava e começa a ver aquilo como defeito, não entendendo que as diferenças nos completam, né? Olha que eu anotei aqui que eu achei bonito, né? Ó, quando você aperta a nota dó, mi, sol, elas são notas diferentes, mas elas juntas formam um acorde. Olha só. Né? Então, as diferenças se completam. Se completam. Não é para isso gerar atrito, é para se completar. Sempre dentro de uma casa, eu estava, antes da gente gravar esse vídeo, comecei a meditar. Fui pensando em todos os casais que eu conheço, em todos, um por um. Nenhum casal tem a mesma facilidade na mesma coisa. Sempre um tem para uma coisa e o outro tem para outra. Então, por exemplo, num casal, se um tem mais facilidade para finanças, entrega na mão dele, sem orgulho, sem arrogância, deixa ele administrar. Porque se você não é bom naquilo e ele vai saber administrar melhor os ganhos. E por que não, né? a esposa é auxiliadora? E a esposa também reconheça aquilo que o marido é melhor, aquilo que ele tem mais aptidão, entrega na mão dele. Isso, por que tem que pegar tudo, tem que querer fazer tudo sozinho? Exatamente. Né? No que você é bom? Deixa ele fazer. Tem que se descobrindo. Casais tem que conversar. Certo? E outra coisa, não dormir de costa virada, porque se Deus vier à noite e você estiver brigado, vocês podem comprometer a entrada de vocês lá no reino da glória. Parou para imaginar isso? Sem contar o sofrimento, né? Imagina. O sofrimento que é, meu Deus do céu, você vê a pessoa morta e não tem mais o que fazer. Não tem mais como pedir perdão, não tem mais como conversar, resolver. Então, enquanto a vida é esperança, né? Tá lá vivo, vamos conversar, vamos colocar, né? E o que se aplica nos casais, Paulo aconselha aqui em 12 de Romanos, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você tem que ter paz. Buscar a paz e seguir. Esse é conselho. O que ele quer dizer com isso? Que a paz deve reger o lar. Renunciar às preferências em favor do amor, fortalecer a convivência, casamento e parceria. Casamento é parceria, não imposição de culturas ou tradições. Ah, mas você sabia muito bem que eu gostava disso? Agora você não quer. E vira aquela imposição. Ninguém cede. E aí a confusão aumenta. E o ceder é um ato de amor. É um ato de amor. No nosso caso, por exemplo, eu não sou muito chegada com carne. Mas eu sei que Pedrinho ama carne, ama churrasco. Às vezes eu faço, a gente vai no lugar que vai ter churrasco, porque eu sei o quanto ele gosta. Em compensação, ele não liga muito pra massa, né? Mas ele sabe que eu gosto de uma pizza de vez em quando. Então ele vai até lá, come comigo para me agradar. Exatamente. Então, uma hora eu cedo, outra hora ele cede, e assim é em todos os, né? Em todas as situações da nossa vida. Essa forma de ceder demonstra para o outro assim, nossa, ele está fazendo isso por mim. É uma declaração de amor. E compreender a linguagem um do outro é muito importante, porque cada um tem uma linguagem. Tem pessoas que ele declara o amor dele sem falar muito. Ele falou lá no começo do casamento, ele acha que não precisa falar mais. Mas a forma dele falar, mostrar que é amor, é ajudar, é contribuir, é lavar uma loucinha, que não é pecado um homem lavar uma loucinha, né? Ajudar a mulher em casa, ver que ela está precisando de alguma coisa, no que você pode ajudar, é uma forma de dizer é amor. Então a linguagem do amor, cada um tem a sua. E nós temos que compreender quando alguém está declarando, está falando de uma outra forma. Ficar atento. Tem várias formas de declarar o amor. Exatamente. É isso mesmo. Ó. A falta de submissão da esposa
e do marido a Deus. Lá em Efésios 5, 22 até o 25, tá assim, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí. O que Paulo, sábio, movido pelo Espírito Santo, estava querendo dizer com isso aqui? A submissão é voluntária, feita por amor e temor a Deus. É bíblica, né? É isso aí. Ele fez uma comparação com a esposa que submete ao marido como Cristo. O marido lidera com amor sacrificial, tem que fazer sacrifício. Não há espaço para automativismo. Autoritarismo. Mas para um serviço mútuo em honra. Em honra. Estou trocando as palavras aqui. Então é assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar fazer isso. Certo? É uma forma de exercício. Nós temos que exercitar a nossa fé, a nossa condição. Certo? Porque é uma maneira de você servir a Deus. No casamento, com os filhos, a demonstrar, ensinar. Entendeu? Eu conheço e muitos amigos meus, pessoas próximas, que eu vi o casamento escoar. Por quê? Porque não teve luz, não teve sabedoria. Entendeu? Então aqui, ó, a falta de temor de Deus no lar. O que acontece? Lá em Provérbios, né, 1:7, está dizendo assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Entendeu, irmãos? Então, quando você vê um conselho bíblico, nós fazemos reuniões toda segunda-feira, presta bem atenção. O que você prioriza na sua vida? Porque sem as escrituras, que é nosso manual de fé e prática, nós erramos mais ainda. Porque com a Bíblia, com as escrituras, lendo todos os dias, em exercício a gente já erra. Imagina sem ler, sem buscar. Ó, quando Deus não é temido no lar, decisões são tomadas na carne e não na fé. O temor do Senhor guia o casal à obediência, à santidade e à dependência de Deus. Um casamento sem temor é terreno instável. Então, se um ou outro, né, decide tudo sozinho, ele decide mudar de casa, de rua, de cidade, de estado, de emprego, não comunica com ninguém, é ele que é o mandão que vai fazendo, ele vai desestabilizando toda a família, né? Porque a família vai ficando descontente, vai sofrendo às vezes as consequências, né, daqueles atos impensados. Você percebeu que tem gente que não para de mudar? Não para de mudar. Você fica sabendo que tá morando na cidade, daqui a pouco já não mora naquela cidade, vai para outra, vai para outra, vai para outra, não para em lugar nenhum, não fixa em lugar nenhum, né? E coloca a família toda para sofrer. E aí vai desestruturando, né? Desestruturando o lar, o casal, vai estruturando os filhos e vai gerando consequências, né, para a família. E tudo isso aí é falta de temor de Deus. Porque, na verdade, se você buscar a orientação do Espírito Santo, que é Deus em você, você vai ver que você vai errar menos. Olha, Josué, com toda a sabedoria, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você gostaria de dizer essas palavras? Eu e minha casa. Não com vanglória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com prazer, com alegria. Por que ele queria dizer com isso? Casais que colocam Deus como prioridade, eles caminham com firmeza. O serviço ao Senhor deve ser o norte do casamento, orientando decisões, prioridades e relacionamentos. Se a gente colocar Deus como nosso guia, né, não tem como errar. Não tem como né, errar. amor? Senhor, eu estou querendo mudar. É da tua vontade, cria caminhos, ora com a família, coloca os filhos para orar junto, né? Vamos ver se nós estamos todos no mesmo sentimento, sempre fazendo a família participar de todas as decisões, né? Não discutir perto dos filhos, irmão. Nunca discutir um problema de relacionamento entre os filhos. Sempre chama no quarto, conversa. E aí, irmão? Porque assim, repete, o marido e a mulher não combinam, os filhos crescem vendo tudo aquilo e aquilo vai para dentro do casamento do filho também. Pode ver, numa casa que o marido e a mulher não combinam e causa separação, logo em seguida os filhos casam e acontece a mesma coisa. Replica novamente. Replica de novo.
Ó, essas visões diferentes sobre a vida, ministério ou criação de filhos. Lá em Mateus, né? Lá em Mateus 12, 25, tá assim, ó. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não fica de pé. Céu, Cai, né? Quando o marido e a esposa não têm unidade e visão, o lar sofre. O casal precisa dialogar sobre propósito, valores, vocações e metas. A oração e a palavra devem guiar esse alinhamento. Todo momento da nossa vida é momento de nós olharmos para Cristo e falar: Senhor, me orienta. O que eu devo fazer? Senta com a esposa, senta com os filhos, se eles forem maiorzinhos, se já for... tiver um tamanho também para decisões, né? Orienta ele na compra, na venda, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Não fazer nada por emoção, certo. Tudo pensado. Aconselhar o filho sem passar a mão na cabeça, sem tirar a autoridade da esposa quando a esposa fala com o filho, ou vice-versa, a esposa com o filho. O esposo repreende o filho, a esposa vem e dá bronca no esposo, na frente do filho. Tira toda a autoridade, né? Sim, entendeu? Essas coisas que começam a ter problema, entendeu? Muitas das vezes eu não sou valorizado, eu não sou valorizada porque eu faço isso, faço aquilo, meu esposo não vê. Reconhecimento é muito importante. Quando o esposo reconhece que serviço de casa também não acaba e a esposa também trabalha. Ah, mas ela é dona de casa, eu que trabalho. Então chega em casa, põe os pés para cima e não quer fazer nada. Irmãos, não custa nada. Porque quem tem amor realmente, o amor é sacrificial. Quem ama a esposa como Cristo amou a igreja, ele faz sacrifício, se esforça para manter o relacionamento de pé. Entendeu? Olha que bonito, lá em Amós 3:3 é uma pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É possível andar juntos se não houver acordo? Né? O casamento exige aliança de mente e coração. Quando ambos ouvem a Deus juntos, recebem a mesma visão. É o que a gente estava falando, né? Se houve um interesse, uma decisão de uma mudança, senta com a família, conversa, né? Porque às vezes a pessoa está sob alguma emoção, conversou com um amigo falou bem de uma empresa que está em outra cidade, daí ele já põe na cabeça que vai mudar e não ouve mais ninguém, né? Agora senta, traz o assunto para a esposa, traz para os filhos, dependendo da idade, se eles já conseguem participar. Vamos ver se eles vão estar na mesma visão, se eles vão estar no mesmo sentimento, né? E para ouvir, porque às vezes tem gente que gosta de pedir a opinião da gente, mas não gosta de ser contrariado, né? Exatamente. Então, na verdade, ele precisa pergunta para você confirmar. Se você não confirmar o que ele quer... Já esperando um sim, né? Se você não confirmar, ele já não quer mais sua opinião, né? E é muito importante, a gente sempre comenta sobre isso, né? Salomão, ele era sábio, mas ele não decidia nada sozinho, ele tinha 12 conselheiros. Então, imagina um homem que já era sábio, já tinha a sabedoria que Deus tinha derramado na cabeça dele, e ainda assim ele perguntava, né, para os conselheiros, ele tirava opinião com os conselheiros. Quantas vezes a gente vem com uma ideia, né, do nada assim, parece uma ideia maravilhosa. A hora que você põe para o outro aquilo que você pensou, o outro vem e te fala: não, ó, mas você pensou desse jeito, vamos olhar por outro ângulo. Quando a pessoa te mostra que aquela ideia não era tão perfeita como parecia, você fala: nossa, que ideia de jirico que me deu, né? Agora imagina se você não conta para ninguém, vai lá e faz. Exatamente. Vai dar com a cara na porta, né? É difícil porque o casamento, hoje mesmo meu sogro ligou aqui e ele contou lá que ele ouviu de um sábio falando sobre a aliança, que o casamento é como uma aliança. E sabe por que a aliança não tem emenda? Não tem emenda? Porque o casamento é uma instituição divina. Foi feito para sempre. Deus é contra o divórcio. Contra o divórcio. Então temos que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos contra os princípios bíblicos. E Deus se desagrada de nós. E se Ele desagradar de nós, você já viu, né? Andar sozinho, nós não temos garantia nenhuma segurança. Imagina, Deus falou lá em Gênesis, né, desde o começo, que o homem deixaria a mulher e unir-se-á, né, a ela, e seria um só corpo. Depois que juntou, como que separa? Como que fica? Exatamente. Né? Nós devemos considerar as pessoas, sempre ter diálogo e reconhecimento. O reconhecimento é muito importante. A pessoa reconhecer o que o outro faz,
elogiar o marido elogiar a esposa. Irmão, e uma coisa que está faltando entre os casais, é um conselho, tá? Romance, tá acabando, tá virando rotina. Casais, tá virando Rotina de marido desgasta, e mulher, tá virando irmãos dentro de casa. Isso não pode acontecer. Vocês dois precisam ter inovação no casamento, romance no casamento, senão o casamento ele vai definhando. E aí, às vezes, a gente dá desculpa que é o bendito do dinheiro, né? Mas não é verdade. Porque se existe o romance, existe o prazer, o desejo, né? Sempre dá para criar, dá para ter ideias. Dá para ter ideias de como surpreender, né? O marido. Ó, uma vez, no Dia dos Namorados, né? Eu queria fazer uma surpresa para ele. E aí eu falei que eu não estava muito bem, que eu não ia na igreja, mas eu já estava com intenção, né, de fazer. Eu peguei coisas que eu tinha em casa. Eu tinha comprado umas velhinhas assim, né, de colocar no banheiro lá para dar um cheirinho. E acendi elas todas na mesa, né? Tinha uma bexiga em casa de coração vermelho. Chique, negócio romântico. Fiz um peixinho pra gente, um jantarzinho simples, jantar à luz uma de vela. saladinha, né? Me senti o rei, viu? Então, e com pouquinha coisa. Então, às vezes, com coisa que você tem dentro de casa, corta lá um monte de papel, joga na casa, dá uma cor, vários, né? Sabe esses restos de papel de presente, né? Corta tirinhas lá, faz lá na cama, coloca lá um eu te amo, né? Dá para escrever na comida lá com tomate, I love you. Quer dizer, na verdade, não é o dinheiro. Fala assim, que mais faz quem quer do que quem pode. É a questão do querer, que a gente sempre... eu estava vendo um cientista falando que o cérebro, ele gosta de conforto. Então, quando a gente começa a se incomodar com uma situação, ele precisa de uma resposta para ele se acalmar. Então, o que a gente faz? Sempre a gente dá uma resposta o mais, assim, uma desculpa, na verdade, né? Então, assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Não, na verdade, você não faz porque você não se dedicou a isso. Porque se você parasse e começasse a pensar, o que dá para mim fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Com um pouquinho de dinheiro que eu tenho, o que eu posso comprar? Como que eu posso presentear? Como que eu posso agradar? Como que eu posso fazer uma surpresa? Exatamente. Vai surgir inúmeras ideias. Olha aí as reciclagens, tá de prova, né? As prefeituras, elas decoram as cidades no final do ano, tudo com reciclagem. Sai cada coisa linda de garrafa PET. Exatamente. A gente vê, né? Cada coisa linda. O que alguém joga fora, ela vai lá e usa como... que era para ser lixo, virou decoração. Virou decoração. Então, se a gente realmente querer fazer, a gente faz. Com o mínimo de dinheiro, a gente faz. Não tem como levar o filho para fazer uma grande viagem, leva na pracinha para brincar. Exatamente. Mas não é desculpa você não brincar com seu filho, você não ter um momento de alegria com ele, né? Que até porque a criança, o prazer dela é estar com o pai. Não é aonde o pai vai levar, é estar na companhia dele. Exatamente. Né? E outra, né? Faça do limão uma limonada. Aprender, liderar uma casa, liderar uma família, liderar um filho. Porque o seu filho, ele é rebelde, porque você nunca foi duro quando precisou. Ou você estressou seu filho fora de hora. Das duas, uma. Então, nós temos que ter certos cuidados, porque um filho, ele não pode ter medo do pai, mas tem que ter respeito. Não pode ter medo da mãe, mas tem que ter respeito. Minha mãe levava nós no culto, pequeno. Minha mãe teve 9 filhos. Ninguém deu trabalho na igreja. Entendeu? Mas por quê? É porque minha mãe era firme, era muito rígida. Naquela época não tinha tanto estudo como hoje. Mas aquela rigidez, aquela firmeza dela, né? Ela olhava para nós, no olhar ela já comunicava para nós, aqui é a conversa dos mais velhos. Entendeu? É aquele jeito de criar os filhos rigidamente. Hoje, você não pode nem dar um tapinha num filho. Perdeu a mão, né? Perdeu a mão, porque tinha muita coisa que era muito rígida, né, nos pais. Faltava muito diálogo. E só que foi de um extremo para o outro, né? Que agora você não consegue conversar. Você está conversando, a criança interrompe o assunto toda hora, porque é a preferência dela, ela que tem que falar, ela que tem que ser ouvida. Não tem limites, né? O problema é a falta de limites. Apóstolo Pedro, que ele tinha era uma pessoa totalmente indulto, não tinha conhecimento nenhum, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo, ele ensinou o homem até ter empatia. Olha o que ele ensinou aí. Olha que lindo. Lá em 1 Pedro 3:7,
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meu Deus do céu. Tá vendo? Isso, quando se fala do homem, se fala da mulher, o casal tá brigado, né? Não adianta Aí orar. uma mulher vai orar, Deus a oração não ouve. sobe. Ó. O marido, o homem vai orar, a oração não sobe, Deus não responde. Você entendeu? A falta de empatia Tem e empatia. comunicação afasta o casal. O homem deve considerar as emoções e necessidades da esposa. Ela, por sua vez, deve ser companheira e respeitosa. A honra mútua alimenta o amor e previne conflitos. Tá vendo? Conselhos sábios, né? Nós devemos, irmãos, imaginar, sempre prestar atenção nisso. Porque o homem aqui na terra, se ele não observar a vida passa tão rápido. E ele fala assim, depois que passou o tempo, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas não tem, né? Não tem. Então, E a vida passa muito ligeiro, viu? ver todos os dias, né? Onde a gente pode melhorar. Olha em Efésios também, que lindo, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que Paulo quis dizer? E nós não devemos criticar as pessoas, desprezar as pessoas. Muitas das vezes o silêncio prolongado mata um vínculo emocional. Fica pra lá, cara virada, fechada, não conversa. Chama a esposa e fala, vamos conversar? Esposo, chama a esposa, ou a esposa chama o esposo, vamos conversar? Mas essa parte de conversar também tem que saber, né, amor? Tem que saber. Senão gera uma outra briga, uma nova discussão. Às vezes pior do que aquela que já tinha acontecido. Porque o que acontece com o casal? Se senta para conversar, é para um ouvir o outro. Então, se eu vou fazer uma reclamação de uma coisa que eu não estou gostando, é ele parar e me ouvir o que eu estou falando, né? Com empatia. Com empatia. Então tá, mediante o que você está me reclamando, o que eu posso fazer? Exatamente. Onde eu posso melhorar? Exatamente. Depois que resolveu aquilo, aí ele também vai ter alguma coisa que ele vai querer fazer para mim, uma solicitação. Olha, então naquela outra parte, naquele outro assunto, eu também gostaria, né, de expor meu sentimento. Quando você faz isso ou aquilo, também não me agrada, né? Então, não é hora mais eu falar, agora é hora de eu ouvir. Eu ouvi a solicitação dele e o que eu posso fazer para melhorar, né? Porque senão fica só um jogo de acusação. Exatamente. Eu acuso ele que ele faz e ele acusa eu e sai daquela conversa sem ter resolvido nada. É importante esclarecido levantar da mesa, o assunto está esclarecido, né? Ó, a conclusão aqui do assunto, restaurando o que foi quebrado. Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Deus é especialista, né, em restaurar casamentos feridos. Nada está perdido quando o casal decide buscar o Senhor. O Espírito Santo pode renovar o amor, restaurar a comunicação e curar feridas profundas. Você que está ferido, está angustiado, está com dificuldade, conselho de Deus para você é, libera o perdão. Libera o perdão. Porque o perdão não liberta só o perdoador. Liberta quem perdoa. Sabia que falta de perdão gera doenças, gera enfermidade, gera doenças incuráveis? É isso que você tem que pôr na mente. Uma vez que você entendeu isso aí, é sabedoria. Se não perdoa por sabedoria, perdoa pelo menos por inteligência. Senão você vai atrair doença para você. Entendeu? O que você ganha com isso em ficar guardando rancor pro dia de amanhã? Você ganha alguma coisa? Não ganha nada. Só ganha doença, problemas e destruição do casal. Então, conselhos, ó. Olha qual é essa aplicação que nós temos aqui. O que nós devemos fazer para aplicar isso na nossa vida? Identifique em oração as áreas frágeis do seu casamento.
Busque a Deus juntos em oração, Receita. leitura das Escrituras, que é essencial, né? O nosso maior manual de fé e prática é a nossa Escritura, né? Peça perdão, libere perdão e recomece. Sempre tem como recomeçar, sempre é possível, né? Coloque Cristo no centro e não haverá tempestade que destrua o lar. Irmãos, um casamento rompido, ele gera consequências inimagináveis, né? Nunca é solução. O divórcio nunca é solução, né? Apesar de inúmeros casais estarem se divorciando, no Brasil a taxa de divórcio já está assim assustadora, né? Mas não é solução. Sempre dá para sentar, sempre dá para conversar. Agora é um tal de incompatibilidade de gênio. Mas namorou, casou lá no comecinho. E como que agora, depois de 10 anos, 15 anos, 20... Tem casal se separando depois de 50 anos de casado. E empurrando a mulher no pecado, e se ela pecar, eu fico livre. Aí eu tenho o direito de casar. Biblicamente isso não existe. E outra também, Deus pesa a intenção do coração. Sim. Né? Marido empurra a esposa empurra o esposo, porque enjoou, né? Pode enganar um ao outro, mas a Deus a gente não engana, Deus sabe. Enjoei da minha esposa, então eu tenho que dar um jeitinho de fazer ela escorregar, que ela escorregando eu fico livre. Irmãos, nós estamos totalmente equivocados e nós vamos chegar em lugar nenhum. E lá na porta do céu nós não conseguimos entrar. Isso é certeza. Porque lá vai entrar os limpos de mão e puro de coração. Se lá em cima nós vamos viver em comunidade, como nós temos dificuldade de conviver com a nossa esposa, conviver com a nossa família, com nossos filhos, como é que faz lá em cima? Nosso esposo, antes de esposo, é irmão na fé. Exatamente. Se nós não amarmos ele, amar a alma dele, amar a salvação para ele, estamos perdendo nosso tempo. Estamos enganando a nós mesmos. Né? Se você não deseja salvação para o teu cônjuge, qual que é o cumprimento da palavra que Cristo falou? Vou deixar 2 mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Né? Então aqui, nós finalizamos nossa parte e eu acredito que todos entenderam que o casamento é uma instituição divina. Temos muita coisa para ajustar e o ajuste é a vida toda, certo? Você veio de uma família, ela veio de outra. Então você que está pensando em amanhã se divorciar, repense, ore a Deus, pede a Deus força e reconsidere tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que você falou no comecinho do casamento para ela. Eu amo tanto você. Você falou, agora já não ama mais. E dizer que não tem mais jeito, né? Não tem o que fazer. No meu caso não tem o que fazer. Nós estamos diminuindo o poder de Deus. Como se ele não tivesse poder para entrar naquela situação e resolver. Exatamente. Você tem mais alguma coisa para contribuir, amor? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. Nós vamos gravar mais, né? Mais alguns vídeos, porque o assunto do casamento ele é extenso, né? Então, em um vídeo só não dá, ficaria muito grande o vídeo, mas nós vamos gravar outros para complementar esse assunto tão importante, né? Isso. Deus que abençoe os irmãos por considerar esse momento de alegria e ficar conosco aqui nesse vídeo até o final. E nós estamos aqui chegando em 60 minutos. Esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas o importante é que todas as informações que nós passamos aqui, guiada pelo Espírito Santo, vai fazer um grande efeito dentro da sua casa. Tá bom? Deus que abençoe. Ficam todos na paz de Deus. E tenha aí uma semana abençoada, que tem muitos dias para frente. E tenho certeza que tudo que você ouvir aqui, você vai ter prazer de compartilhar com aquele que está sofrendo com o casamento, sofrendo no meio da família e a família está em guerra. Tá bom? Esses versinhos que nós lemos, irmãos, não daria para ler todo o capítulo porque o vídeo ficaria muito grande. Mas procure ler nas suas casas, né? Pega o versinho que foi falado, lê o capítulo todo, porque aí faz mais sentido, dá maior compreensão. Deus que abençoe a todos, uma excelente semana, cheia de paz, uma excelente comunicação entre os casais, que Deus possa estar presente na hora que vocês sentar para conversar, senta desarmado, né? Sem
segundas intenções, sempre com a intenção pura de realmente fazer um ajuste, né, naquilo que não tá caminhando muito bem, para que o lar possa usufruir da paz de um casamento feliz e da forma como Deus, né, não requer de nós, né, que vivamos em paz uns com os outros. Isso. A partir de agora, seja bombeiro. Aprenda Apagar o fogo. a apagar a fogueira. Tá bom? Deus que abençoe.